Qual batalha você tem enfrentado hoje, irmão? O que tem deixado você exaurido, cansado de tanto lutar? Eu sei, eu entendo. Deixa eu te ajudar, vamos juntos orar para que essa guerra você possa ganhar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A liturgia de hoje, deste domingo, 29º domingo do tempo comum, vai nos falar sobre a perseverança na oração e na palavra. Na primeira leitura, contida em Êxodo, no capítulo 17, versículos de 8 a 13, vemos uma batalha digna de cinema, Israel contra Amaleque, que, para nós, irmãos, quer dizer que é a luta do cristão contra os pecados, contra as tentações, que neste mundo, só de sairmos um pouquinho para fora de casa e às vezes até mesmo dentro de nossas casas, corremos o risco de cair em alguns pecados bem violentos. E então, no meio dessa guerra, nós temos a vara de Deus, que para nós é a oração, a vida de oração. A vitória só vem para Josué por conta da oração, pela intercessão de Moisés. Não foi a força militar que ele tinha, pois se Moisés parasse de interceder abaixando as suas mãos, Israel começava a perder a guerra. E assim é conosco, irmãos. Se não orarmos, se não contarmos com a ajuda de nossos irmãos, tanto aqui quanto no céu, a batalha ficará difícil de ser vencida. E qual é a batalha que você ou alguém da sua família tem lutado hoje? Eu sei, por experiência própria, que cansa. E muitas vezes nós pensamos em desistir, em abandonar, em virar as costas. Falamos até aquela seguinte frase: esse não tem mais jeito, isso aqui não tem jeito. Eu entendo. Por isso, irmãos, é essencial um ajudar o outro. Assim como nós, Moisés vai ficando cansado e os braços dele começam a pesar. E então Arão e Hur começam a interceder junto a Moisés. E para trazer para dentro da nossa vida paroquial e ficar ainda mais evidente a palavra, quantas vezes você já foi à missa e notou que ao chegar lá, você viu o padre um pouco com a cara mais cansada, a fisionomia meio que de acabada, rezando meio que às pressas, ou então aparentando fazer de qualquer forma? E muitos de nós, eu tenho certeza disso, ao invés de se juntarem em oração, de se ajoelhar e pedir, interceder por ele, saímos criticando. Pois é, meus irmãos, o nosso papel como igreja é sermos como Arão, que era irmão de Moisés, e Hur, que ajudam e mantêm o sacerdote em pé. E a vida de oração não para até que a vitória chega. Mas o caminho é longo, nós não sabemos quando que vai chegar essa vitória. A batalha pode durar dias, meses, anos. Como faremos então para não perder a força e perseverar na oração? Paulo vai nos dizer na segunda leitura de hoje, em sua segunda carta a Timóteo: Caríssimos, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Para quem não sabe, irmãos, eu nasci na Igreja Católica, mas no meio do percurso escolhi as paixões do mundo. E aí, quando Jesus me encontrou, eu fui levado a uma igreja protestante. Acredito que Jesus queria me mostrar algo, pois quando eu mergulhei de verdade nas Sagradas Escrituras, eu percebi que realmente lá não é o lugar de quem quer a plenitude de Cristo, pois eu só tinha a metade da verdade. E então, através de muito estudo, muitas aulas assistidas e muito mais estudos, isso me trouxe ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Por isso, meus irmãos, nós como católicos, ou seja, os pertencentes à verdade plena revelada, temos que ter como se fosse uma de nossas pernas as Sagradas Escrituras para nos instruir no caminho do Senhor. E na outra perna temos que ter o magistério que nos explica quais as verdades que o Senhor nos revelou. E assim, com as duas pernas bem fundamentadas, nos tornamos uma só igreja, que é o corpo místico de nosso Senhor, ou seja, ganhamos a vida. E qual é a missão dessa igreja? A nossa missão. Paulo vai dizer na sua carta hoje: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir e julgar os vivos e os mortos, e em virtude de sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra,
insiste, oportuna ou importunamente. Argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. A nossa vida tem que ser essa, irmãos. Não tem para onde fugir. Talvez você não saiba pregar, não tem problema. Viva! A melhor pregação que existe no mundo até hoje, desde o início, foi a forma como vivemos. Nenhum santo da nossa igreja é reconhecido por saber a Bíblia de cabo a rabo, mas eles são reconhecidos porque viveram ela de cabo a rabo. Por isso a Bíblia não pode ser a única verdade de fé. Temos que ter a igreja como coluna e sustentáculo da verdade. E para que essa missão seja concluída, como a imensidão de santos que nós temos no céu e também cumpriram essa missão, precisamos de muita perseverança. E aí adentramos no Evangelho de Lucas hoje, no capítulo 18, versículos de 1 a 8, que nos mostra que devemos rezar sempre, e sempre, e sempre, e nunca desistir. A figura da viúva é a nossa figura, a figura de um cristão que morreu para o mundo. Ela não tinha nem poder e nem prestígio, irmão, assim como muitos de nós. E então, essa viúva enche os patová e insiste até o juiz ceder. Faze-me justiça contra o meu adversário. Ela insiste tanto, mas tanto, que o juiz diz: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me agredir. E então Jesus pergunta para cada um de nós: escutai o que este juiz injusto diz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Bem, meus irmãos, eis aqui então a nossa reflexão. Será que se nós ajudarmos uns aos outros na oração e em tudo aquilo que pudermos, se nós mergulharmos nas Sagradas Escrituras para ouvir a voz de Deus e rezarmos sem cessar, sem parar, se tivermos doente, rezaremos, se tivermos tristes, rezaremos, se tivermos felizes, rezaremos, com dinheiro, rezaremos, sem dinheiro, rezaremos, solteiros, rezaremos, casados, rezaremos. Será que se nós formos chatos dessa forma, insuportáveis na oração, Deus não nos salvará? E quanto mais chato na oração nós formos, mais amorosos, generosos, mansos e humildes nós seremos. Pois, se não for isso o final de uma vida de oração, então nós rezamos errado e lemos as Sagradas Escrituras erradas. E se for assim, irmãos, o Filho do Homem, quando vier, será que ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Deus abençoe vocês e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.